Alô você, bom dia no nosso Instagram, no nosso Facebook. Vamos seguindo em frente. Bom dia, doutora Carla. Bom dia, Isaac. Bom dia, Cíntia. Bom dia, Isaac. Bom dia você que está em casa. Vai se achegando no nosso Instagram, no nosso Facebook. Estamos no Centro Clínico São Miguel Arcanjo, nessa terça-feira, hoje, 4 de agosto de 2020, Dia do Padre. Dia do Padre, dia de São João Maria Vianney. O nosso bom dia a todos os sacerdotes, de forma Padre especial Cláudio. ao Padre Cláudio. Beijo, né? Deus abençoe, a sua bênção nos abençoe também nesta manhã de encontro terapêutico. E queremos contar com a sua participação, seja pelo Facebook, seja pelo Instagram ou também pelo nosso WhatsApp, o 21 96722 8899. Vamos acompanhando, aí o pessoal vai estar chegando ao som dessa belíssima canção, seguindo em frente, porque hoje Deus tem muito a falar ao nosso coração e também com a sua participação aqui no nosso encontro terapêutico. Não é verdade, doutora O pessoal Carla? ainda está dormindo, né? Ah, estão Porque chegando. Eu tô Pouco até a pouco vai estar aqui, chegando. Vai esperar que vai estar horas chegando. também ninguém está prestando Mas o atenção, friozinho, o ninguém friozinho. olha, ninguém quer saber de nada. É porque a música diz assim, Né? ó, ando devagar porque já tive pressa e leva esse sorriso porque Né? já chorei É, demais. Então, Aí essa música é uma música saudosa, é uma música que lembra tanta coisa, É gente. verdade, é verdade. Eu me lembro, Mas eu me ela lembro tá indo ficando para pra as trás. missões. Eu me lembro indo para as missões, entendeu? E ouvindo essa música Estrada vinha. eu sou. E eu cantando essa música aí, né? Isso não é da minha época, não. Conhecer as manhas e as manhãs. E falando em manhãs, a nossa manhã que está Verdade. ensolarada, mais um friozinho gostoso. Talvez seja isso que o pessoal está demorando se a chegar aí. Mas tudo bem, precisamos dar continuidade ao nosso encontro terapêutico. Nós temos feito um caminho, né, doutora Carla? Sim. Né, aqui nos nossos encontros de reflexão, de diálogo, bate-papos, a partir das fases de vida, né? Começando ali pela criança, pelos adolescentes. Na semana passada falamos sobre a fase do adulto, né? O eu, Deus de mim, quando o adulto toma consciência das suas escolhas, daquilo que constrói, né? Que deseja construir na sua vida enquanto pessoa. E nessa semana vamos dar um passo à frente, né? À frente, né? Vamos falar sobre os idosos, né? E as perspectivas do bem viver, Sim. né? Nós, como trabalhamos, né, algumas questões, seja de criança, adolescente, da família, nós também vamos dividir em 2 blocos, porque o assunto é bem extenso vasto, demais. é bem extenso. Então, tanto hoje quanto a quinta-feira, nós vamos dedicar a esse assunto, porque tem muita coisa para se estender aí, É né? verdade, é uma realidade que a gente precisa levar em conta, Sim, olhar com principalmente carinho. dentro desse tempo de pandemia. Eles foram os mais, assim, vistos, né, e protegidos. Então existe também tudo aquilo que é a vida do idoso, né, que é a vivência do idoso. Para nós é de grande importância. Eu sempre costumo dizer, né, que para mim, que convivi com as minhas avós, né, até elas virem a falecer, foi de grande importância para o meu crescimento, para a construção de quem eu sou hoje, né? Porque o idoso, ele traz consigo uma sabedoria, traz consigo um discernimento, né? E que assim seja, né? Que não seja diferente, como diz a própria palavra de Deus, vai dizendo, né? Você que é idoso, guarda aí o teu coração para não se perder na sua velhice, né? Então, é um tema muito importante, principalmente neste tempo de pandemia e pós-pandemia também. Como lidar com o idoso? Eu tenho até uma foto que eu separei, né? Se me permitir, eu acredito que a filha e o genro, né, do seu José não vai se importar daqui a pouquinho da gente colocar ali Sim. a foto dele, que fez aniversário no domingo. Parabéns, e eles fizeram José. ali, né, uma transmissão, não Uma sei se live foi especial. uma live especial, não sei se foi pelo Zoom ou se foi pelo Meet, não sei como eles fizeram. Eu sei que eles botaram ele de frente pra telinha e ele falou com a família inteira. E eu achei tão bonita aquela cena, ele é acompanhado pelo nosso caso, irmã Dulce. Foi tão bonita aquela cena que eu falei assim, é isso, né? O idoso, ele precisa desse cuidado, né? Desse olhar. Tem aquela realidade, né? Isolamento social, sim, mas abandono, Não.
Exatamente. Isso a gente vem falando desde a criança, Isso. né, ao adolescente, o próprio adulto, e agora a realidade mais ampliada, porque ela é mais premente na vida do idoso, Sim. né? Justamente não falta de perspectiva que a gente coloca, mas a questão das próprias limitações. Sim. Né? E essas limitações tendem a fazer com que o idoso ele não seja tão produtivo como era. Sim. Né? Então aí já existe uma questão a ser colocada, né? A questão da própria limitação e da produtividade. Ou para aqueles que entendem essa limitação como improdutividade. Entendi. Entendeu? Você vai estar chegando no nosso Instagram, no nosso Facebook. Hoje vamos conversar, já estamos começando o nosso bate-papo sobre a realidade dos idosos. O Beija-Flor está nos visitando aqui, coisa boa. A partir da natureza. Beija-Flor. A partir da perspectiva do bem viver. Mas para falar do bem viver, da qualidade de vida, não podemos deixar de falar também das realidades delicadas, como gosto de falar, desafiadoras desse público que hoje estamos refletindo, né? Doutora Carla. Você sempre vem com essa palavra desafiadora, porque cada encontro terapêutico é desafiador. Sim, porque a gente acaba tocando em realidades sensíveis, são em temas, chagas da sociedade, da realidade familiar, e para curar é preciso tocar, né? É preciso eu ainda tocar. vou mais além. Tocar, limpar E abrir a ferida. Oh, né? Jesus! Porque se você não... Essa é a doutora Carla que nós Mas conhecemos. é uma verdade. Mas é verdade. Não adianta mascarar, maquiar. Ou né? anestesiar, Ou né? anestesiar. Sem fazer um processo mais aprofundado, Porque né, Cíntia? quem trabalha na área da saúde sabe que se você tem até um lugar específico para tratar de feridas e feridas profundas ali. A debilidação, A né? debilidação, entre tantas outras realidades. Tem que gente você da área da saúde que nos auxiliando. precisa limpar E realmente. você sabe a ferida. que muitas E é um processo lento também, você né? sabe que muitas É um vezes processo esse lento. debridamento, essa limpeza dessa ferida, muitas vezes não pega anestesia. Então Tem que Tem que ser. ser. Não Sabe por que eu falo isso? Porque eu tenho ainda, pela graça de Deus, eu tenho meu pai, tenho minha mãe, meu Tivemos pai. a Maria, né? Tivemos a Maria, a Fátima, mas a Maria, Mas que a teve Maria um passou problema, pelo processo isso aí. de da debridamento. úlcera, né? Eu tenho meu pai com 88 anos, eu tenho minha mãe com 84, portadora de Alzheimer, né? Mas meu pai teve por 2 anos aquela úlcera varicosa, né? É uma ferida, né? Que pela questão do diabetes, né? Ele não fechava. Mas até que a gente encontrasse o tratamento, houve um primeiro momento onde ele precisou fazer esse debridamento. E eu me lembro que ele segurava no braço do meu primo, nas mãos, ele entortou a aliança do meu primo. Pela dor. Porque não podia ser, não pegava anestesia. Então tinha que ser no cru mesmo. Sim. E o mais delicado é que ele falava, está terminando, né? E não tinha chegado nem a 1/3, nem a metade. E todos falaram, não, está terminando, daqui a pouco está acabando. Para ver se ele suportava o restante. Né? E aí a gente vê muitas vezes a força que o idoso tem e que nós jovens, mais jovens, né, meia idade, né, e os mais jovens não têm. A resiliência que vai se adquirindo ao longo da vida, com as experiências, com a história, essa resiliência. Né? Com os sofrimentos mesmo da vida, né? Sim. E aí é algo assim para a gente colocar que você vinha falando muito bem ontem, né? A questão que a ciência ela foi capaz de, eu até anotei, Sim. A ciência foi capaz de aumentar os anos de vida. Hoje nossos idosos têm muito mais anos. Até mesmo as próprias políticas públicas direcionadas ao público idoso têm tido um avanço em vários países, inclusive no Brasil, e isso possibilita essa
longevidade, né? Longevidade, né? Esse aumento dos anos, mas em contrapartida... A população ainda não é capaz de promover a qualidade de vida aos anos ganhos. Se aumenta a quantidade da idade, né? Do tempo, porém a qualidade de vida... A qualidade de vida, ela termina sendo... Não é compatível com aqueles anos de vida que a pessoa tem. Então, é um desafio, sim. Quanto mais idade você vai tendo, na nossa realidade, menos qualidade de vida. Né? Menos qualidade de vida. E isso precisa ser pensado e invertido, né? Vão existir estudos aí que vão mostrar o contrário. Sim. A gente sempre sabe que uma parcela dos estudiosos vão dizer, não, mas se aumentou o tempo cronológico de vida, então é porque se aumentou a qualidade de vida. Será? E aí precisa se entender que não é somente da roupa, comida, né? Não é suprir os medicamentos, né? Porque isso às vezes a própria aposentadoria do idoso supre, né? Às vezes nem supre, né? A grande maioria nem supre, né? E o governo, infelizmente, aqui eu tenho que tratar desse assunto que seria mais próprio seu, né, o Isaac, na área da assistência social, mas o governo hoje recolheu vários tipos de medicamentos caríssimos, né? Eu posso dizer pelos próprios pais da doutora Carla, medicamentos de R$900, de R$700, que foram recolhidos nesse último ano e não foram dados, desde 2019 não são dados. Né? E a pessoa que é portadora de Alzheimer, que tem outros tipos de doença, como fica? De demências, né? Como fica assim essas medicações? Então, são realidades realmente de cânceres, né? Entre tantos outros tipos de tratamentos neurológicos, físicos mesmo, né? Que se necessita. Tudo bem, você tem o básico, graças a Deus ainda, né? Pressão, diabetes, coisas que são mais comuns, né? Mas ainda assim não supre. Mas voltando para o nosso tema, a gente não tem como não abrir esses parênteses, né? Porque isso também faz parte da qualidade de vida do idoso. Porque muitas vezes a aposentadoria deles não dá para suprir, né, o valor dessas medicações. E aí existe, né, todas essas realidades aí que a gente vai vendo que são direitos, né, do idoso e como trabalhar essa questão, né? Quanto mais idade, mais necessidade se tem de qualidade de vida, como uma criança, né? E o artigo 3º do Estatuto do Idoso coloca assim: é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Teoricamente. Isso, né? Teoricamente, o artigo 3º assegura, né? Eu sempre coloco, né? A questão é muito mais delicada, mais ampla, né? Porque falando muito mais a nível familiar. Sim. Né? Que aqui coloca o primeiro ponto, é a família. A primeira responsabilidade da família. A responsabilidade, né, da família sobre esses idosos. Né? E muitas vezes a gente sabe que o idoso às vezes tem uma renda, tem aqueles que têm uma renda inferior, mas tem outros que têm uma renda acessível e que podem ir primeiramente para as casas de repouso, casas, né, geriátricas, não desmerecendo as casas geriátricas, mas sim, que elas têm o seu papel, né? Tem o seu papel, né? Procura quem quer, né? Exatamente o que eu quero falar, né? A família, a consciência que a família precisa ter. Ah, mas eu trabalho, eu não tenho tempo. Aí eu inverto, eu sempre inverto, né? O pai e a mãe, quando, mesmo trabalhando, mesmo quando você era criança, ele com certeza, por mais que ele colocasse você numa creche, porque você precisava aprender, né? E isso aí faz parte da dinâmica da vida, né? Ele olhava por você. Por você. Ele faltava dia de trabalho quando necessário, né? Ele também dava a alimentação,
né? Supria a vestimenta, também procurava ter dias de lazer, porque sabia que aquilo era importante para a cabeça da criança, né? O termo fica delicado porque a gente vai tocar em família. Sim. Né? Porque a responsabilidade maior é da família. E hoje a gente sabe que, vamos imaginar, vamos teorizar aqui, né? Você tem um pai, certo? E você tem seu esposo. Muitas vezes, para não entrar em conflito com o seu esposo, você não fica com o seu pai. Porque não é todo esposo, né? Nem toda esposa, nora ou genro, que aceita ficar e cuidar do idoso. Por quê? Porque dá trabalho. Dá trabalho tanto quanto uma criança. Né? Dá trabalho, do mesmo jeito, porque voltam a ser crianças. Mas existe a questão, muitas vezes, que trazem dentro de si de traumas, de mágoas e rancores, seja a nível com pai, com mãe, e que transferem muitas vezes para a figura desse idoso que está necessitado. Entendem? E aí eu faço também uma pergunta, né? Quando se trata da realidade familiar, né? Porque geralmente quando o idoso ele já vai chegando nessa debilidade, os netos já estão maiores, quando se tem netos. Não é uma responsabilidade familiar? Então aí não entraria também o cuidado dos netos, de sobrinhos, sim, né? Porque quando estava ali no auge da vida, da maturidade, não cuidou, não criou, né? Não teve esse carinho, esse cuidado, não poderia ser recíproco? Mas novamente vem aquela questão, né? Existe sempre uma maioria sobre uma minoria. De repente eu posso querer, o Isaac pode querer, mas outros 4 dizem não. Eu penso nessa linha que a doutora Carla trouxe. E aí eu boto vencido, dessas realidades mal resolvidas com aquela pessoa. Eu tenho atendido um caso, uma situação, né, dessa questão de família com o idoso, que vai nessa linha aí. Desse ranço que a pessoa vai guardando em relação à figura da mãe ou do pai e que não consegue dar passo nessa relação, né, mágoas, ressentimentos, realidades mal resolvidas e que deixa de lado. Aí vem a realidade do abandono. Você trouxe a figura dessas instituições, né? Eu tive a oportunidade de visitar uma instituição aqui em Itaboraí que a assessora de lá relatava de que os filhos sequer visitam uma vez por mês. Sequer, ou vai somente no dia do pagamento, ou sequer liga para saber como está, sequer dá assistência do material de higiene pessoal, as coisas simples, porque essas realidades mal resolvidas terceiriza. A mesma coisa que a gente estava falando da criança, né? Que muitas vezes os pais terceirizam a educação para a escola, para as creches. O familiar vai fazer isso, terceiriza a responsabilidade para essas casas de repouso, para essas casas de... E fica no pensamento de que está pagando. Eu estou cuidando, né? Tá lá, ó. Tá lá. Entendeu? Está bem assistido, porque eu não vou ter condição, eu não tenho capacidade de fazer isso, aquilo ou aquilo outro. E na realidade, nada melhor do que carinho, né? O que o idoso precisa? Carinho, atenção, às vezes um puxão de orelha. Inclusão. Às vezes um puxão de orelha. Sim. Mas inclusão. Porque tende a teimosia, né, gente? A gente sabe disso, né? Também. Mas... E também a inversão do lugar. Do lugar. Quando o filho se torna o cuidador do idoso, há essa inversão de lugar. E para o idoso aceitar essa inversão, essa Como mudança... Como assim? Você sendo meu filho, essa mudança minha de lugar filha, tá mandando em mim. Desafiador. Não, eu acho bem interessante assim, porque a gente acaba convivendo, né, bastante também. E eu vejo isso muito nos pais da Carla, né? Quando Carla chega, quando Carla fala, né? Eu tô falando aqui da Carla, não estou falando da doutora, viu? Né? Abrindo parênteses aqui pra Carla, né? A gente que acaba convivendo. Na mesma hora, ela é a voz da autoridade. Se Carla mandou, fez. Se Carla não mandou, desrespeita todo mundo às vezes. Né? Mas aí é preciso a Carla chegar, mas papai, mas mamãe. Não, mas é bem interessante. E esse carinho, esse cuidado de todos juntos, né?
às vezes acaba nos incomodando por conta da introversão, porque o idoso, né? E aí muito cuidado nesse caso, quando o idoso começa a ficar muito introvertido, ele já pode estar camuflando ali ou algum tipo de doença, ou algum... a própria depressão já é uma doença, né? E que é muito acometida nos idosos, né? Então, ter esse cuidado também da inclusão, mas não da inclusão porque precisamos incluir, porque é parte de nós, né? É parte da nossa vida, da nossa família. Quando eu falava do exemplo, né, dos netos, dos sobrinhos, né, eu digo pelas minhas próprias avós, né, do suporte que nós demos até elas falecerem, né, ali junto com elas realmente, né, de suprir uma necessidade de casa muitas vezes, de dar o carinho, e depois que os netos vão crescendo, vão estudando, vão trabalhando, isso se torna difícil. Não é tão fácil a frequência, por mais que eles sintam, mas isso não nos impede de fazer esse caminho ali de se propor, né? Não, eu preciso estar com a minha avó, nem que seja um dia nessa semana ou nesse mês, né? Precisa arrumar um tempo. Um tempo. E aí a gente vai entrar na questão própria, né? De tudo que a gente vem trabalhando sobre a pandemia e o isolamento social. Resguardar o idoso é fundamental, mas também não ter acesso a ele faz com que, de alguma forma, eles se sintam abandonados e esquecidos. Então, eu tiro muito, né, pela minha irmã, pelos meus sobrinhos, que, embora trabalhem, né, venham aqui, aquele negócio todo, e papai sempre pergunta, né, mas Cassinha não vem esse final de semana? Não sei que não vem esse Se o irmão não liga uma vez na semana, ele já fica, né? Ele já sente. Mas fulano, né? Mas Magno não ligou, né? Mas Cassinha vai vir essa semana, meus netos vão vir essa semana. A inquietação, né, que o idoso fica em ter e a expectativa. Expectativa, né? Ele fica numa inquietação por querer notícia, por querer saber como está. E hoje em dia a gente sabe que os meios sociais de transmissão aproximam mais um pouquinho. Então, muitas vezes, fazer aquela chamada de vídeo faz toda a diferença. Toda a diferença. Né? Mas muitas vezes não se tem tempo. Muitas vezes não se tem internet, muitas vezes não se tem interesse. E muitas vezes não se tem a disponibilidade de se abrir a essa possibilidade. E a gente tem visto, né? Por exemplo, quando a gente vê a Cássia, né? Fazendo ali todos os esforços para poder conseguir vir, né? Porque no início da pandemia realmente não se tinha previsão do que era, do que seria, se você poderia pegar esse vírus, como você poderia pegar o vírus, né? E hoje buscando fazer-se presença, seja pelo meio virtual, né? E ao chegar aqui, né? A primeira coisa, depois dos beijinhos, etc., é pegar o telefone e ligar para a família. Isso é muito importante, né? E antes disso tudo, fazer todos aqueles procedimentos de higienização, usar o álcool gel, visita com máscara, todos esses detalhes. Sim. Tanto quem vai visitar, lavar-se com água e sabão, quem está recebendo a visita. A Rosângela Rosa, a Maria Ivone Batista, o Gabriel João, seu Pedro, bom dia, seu Pedro, gratidão pela sua participação, o Luciano, a Kate de Paula, a Adriana Miranda, Fernanda, o Léo Vieira, Carla Moreira, e também temos aqui a participação a nossa amiga Luciane Diogo, no Rio Grande do Norte. Ô, Luciane, um dia vem aqui nos conhecer, viu? Luciana? Luciene. Luciene. Tá certo. Ou Luciene. Luciene. Lá no Rio Grande do Norte. E aí, você tem um idoso na sua casa? Você convive com o idoso? Como é que você está lidando com toda essa situação? Manda uma mensagem pra gente, queremos contar com a sua participação, com a sua interação. Você é idoso? Como você está lidando com tudo isso? Com tudo isso. Queremos ouvir o senhor também, ouvir a senhora, suas experiências. Aprender a ter que lidar com a mídia, né? Com a tecnologia, né? Se disponibilizar. Ontem eu estava vendo a reportagem. Porque tem alguns que falam assim, não, isso eu não consigo. Cortando a senhora. De uma idosa de 92 anos aprendendo espanhol pela internet. Olha. Aí vai ser aquilo que a gente vai trabalhar no próximo encontro, né? Hoje estamos colocando as feridas às claras. Estamos aí. Trazendo à tona várias realidades
para que haja um entendimento, para que haja, digamos, a cura. Até mesmo né? pensar sobre. Pensar sobre. Né? Porque às vezes a gente não pensa nessa qualidade Sim. de vida, né? Até mesmo uma pessoa que é jovem ou meia idade, né? Que precisa olhar para o futuro, pensar, eu também vou envelhecer, né? E existe uma regra de ouro no Evangelho que diz, né? Você desejar para o seu próximo e fazer por ele aquilo que você gostaria que fizesse por você também, né? Eu sei que esse tipo de educação, pelo menos, minha foi de base, né? A minha avó em si, né? Que foi a minha maior catequista, né? Ela sempre me ensinou isso. Olha, quando você vai fazer a comida para alguém, pensa como você gostaria que a comida fosse feita para você. Aí ela falava em questão de higiene, ela falava em questão de sabor, em questão de rosto, de comida, né? Quando ela falava sobre a questão da limpeza, você não gosta de um banheiro bem limpo, então você tem que aprender a limpar o banheiro, né? Então coisas que a gente às vezes vai recebendo de educação lá atrás do idoso, né? Até poderia contar aquela historinha, doutora, do índio que estava subindo, né? Tem duas historinhas. Eu tô querendo adiantar uma historinha, né? Mas a gente tem muita coisa para falar, né? Só para finalizar esse pensamento, né? E aí, quando a gente vai se deparando com as realidades da vida, a gente vai se deparando também com os ensinamentos que os nossos avós, que os mais velhos nos deixaram. E aí a gente vai aprendendo a viver e a trazer à tona na memória, a valorizar, nossa, aquilo que minha mãe falava, aquilo que meu avô falava, aquilo que minha avó falava, né? O exemplo positivo ou negativo que hoje reforçam na atualidade como saber viver e lidar com a atualidade, né? Sim. Afinal de contas, né, existe toda a limitação do corpo, né? Existe a perda de pessoas queridas, vamos colocar assim, daquela faixa etária. Ele vai perdendo um tio, um amigo, um parente, né? Às vezes até que tem idade próxima, né? Da faixa etária, né? Vai se perdendo essas pessoas e eu vou ficando só, né? Vai diminuindo o meu ciclo, Ou né? aquela pergunta, será que o próximo vai ser eu? Será que o próximo vai ser eu? É isso aí. Ou de repente acontece um acidente caseiro, gente. Pode acontecer um acidente caseiro. É um tombo que se sofre, né? Eu lembro do seu José, né? Ele vinha dentro de um processo de evolução, de repente sofreu ali um tombo, quebrou um braço, não foi isso? Né? Quebrou ali, eu acho que foi a clavícula, né? E aí vem todo aquele processo de novo à tona, né? Porque o idoso, dos sentimentos que vem. E o idoso, para se regenerar, né? Bem mais lento. É bem mais lento, né? Como aconteceu com o pai da Manu, que pegou um tombo, né? Depois veio a falecer. Né? Não foi o tombo, mas as consequências do tombo. E a aceitação das limitações, né, doutora? Não tem como a gente fugir quando vai se chegando à vida idosa, né? Ao tempo do idoso, né? O tempo ali da pessoa mais velha, né? Do ancião, dele ali se deparar com as próprias limitações. Mas como lida com as limitações? Né? Uma coisa é eu ter uma qualidade de vida no dia a dia, que eu faço meus exercícios físicos, minhas atividades físicas, me alimento bem. Agora, são os meus filhos, ou esposo, ou parente que tem que trazer minha comida em casa, porque eu sou da idade de risco e tenho fatores de risco. Né? Agora eu já não posso fazer mais o meu exercício como eu fazia, ia na rua, ou andava de bicicleta, ou fazia minha caminhada na rua, via um vizinho, falava com o moço da padaria, né? E agora eu preciso ficar dentro de casa. E aí, como lidar com essa limitação, mais que limitação, como a senhora falava, né, desse tempo de reclusão? Só não perdendo aquilo que eu estava falando, sobre a questão da perda daquelas pessoas da mesma faixa etária, né? Sim. Porque aí a pessoa pensa justamente no pensamento de morte pessoal, né? E em relação a isso que você está falando, né? Dessa impossibilidade de se relacionar, né? Com aquelas pessoas que eram mais próximas, que era o quitandeiro, que era o padeiro, né? Que era o porteiro do prédio. Então existe uma alteração na qualidade dos
Eu lembro que antes dos meus pais virem morar pra cá, já Gugu. Isso aí. Lá em Icaraí, né? Então ele ia com a garrafinha dele, um negocinho, ia lá fazer os exercícios dele, né? Então tinha aquela interação com as pessoas, não só da mesma idade, mas pessoas próximas, né? Próximas do local também, e faz um nicho, aquele grupo, né? Que você conversa, tem um aniversário de um, tem um aniversário do outro, comemora, é a inter-relação, né? E nós também trabalhamos com grupos, né? Trabalhamos com grupos no nosso caso, em Manduce, e aqui no próprio centro. E nesse período que a gente precisou dar essa freada nos grupos, porque uma grande maioria... Sentindo, né? Exatamente, porque numa grande maioria, né, nós temos ali da faixa etária da meia-idade para frente também, né, além de, claro, tratar jovens e tudo mais, né, já em processo de amadurecimento, sendo que quando a gente se depara com essa realidade, hoje, nem os grupos terapêuticos nós temos conseguido ainda fazer, que ajudava o idoso ou a pessoa de meia idade a colocar para fora seus sentimentos. Tem seus sentimentos, tem sua problemática. Tem uma atividade, né? Então, eu me detenho bastante nessa questão da qualidade dos relacionamentos interpessoais. Por quê? Porque se em casa eu não tenho esse relacionamento interpessoal que eu tinha fora, né? E em casa eu sou um peso, eu sou colocado de lado, porque eu tenho 2 filhos menores, então o idoso ele vai sendo segregado. E muitas vezes ele sente isso e ele mesmo vai se auto-marginalizando para não criar problemas para a criança, para a família, né? Então ele mesmo vai se auto-marginalizando. São realidades que do mesmo jeito que a gente vem tratando em todos os encontros terapêuticos, somos sujeitos gregários, precisamos nos interrelacionar. O idoso também. O idoso tem história para contar. Ele vive daquilo ali, daquelas lembranças dos casos, daquilo que aconteceu, e isso precisa de um outro que o ouça. E que interaja com ele. Interage. Então, eu volto a bater na mesma tecla. Precisa-se ter uma qualidade nos relacionamentos interpessoais para com o idoso. Isso o Casa faz muito bem, né, com o dia terapêutico. A gente aborda ali, eles têm a possibilidade de colocar para fora aquilo que eles estão sentindo. Por quê? Porque eles se sentem acolhidos entre eles, né? Entre eles se sentem acolhidos, eles podem falar. É um dia de acolhimento e serviço de amor, né? É um dia de acolhimento. Então é próprio, né? É próprio do local ter essa preocupação com a qualidade de relacionamento interpessoal. Atividade física, fisioterapêutica, né? Pegando esse gancho da doutora Carla, essa importância também da interação entre as gerações. Porque na família há várias gerações. A criança, o adolescente, o adulto. Como a criança, gente, faz bem pro idoso. E essa questão é importante porque se tem o resgate da autoestima, novas aprendizagens. Tanto o idoso vai ter novas aprendizagens, quanto também aqueles que convivem com ele. Quantos netinhos estão aí ensinando aos vovôs a mexer. Né? A mexer. Pega a foto aí, sim. Acho que agora é a hora boa de mostrar a foto. E também o aprimoramento do convívio, como a doutora Carla trouxe essa realidade dos laços, do fortalecimento dos laços. Cria também nas crianças e adolescentes o senso de respeito para com os mais velhos, para com os mais idosos. E é isso aí. Ó, nós vamos mostrar 2 fotos, a do seu José e a da dona Bezinha, né, que recebeu aí flores, né, num pleno domingo aí de toda a família. Olha aqui, cada flor dessa daqui foi dada por um filho e por uma família, né? Licença Vamos aqui, mostrar aí da dona Bezinha no domingo. Aqui no Face. Pelo dia dos avós, né? Pelo dia dos avós, essa foi, Cida? Assim? A do seu José foi pelo aniversário. Em pé o seu Em pé. Isso, a gente está tentando aí. A Nossa tecnologia de ponta, de última ponta. Hoje é dia, no dia a claridade muitas vezes não ajuda.
Aqui, seu José, na sua festa de aniversário. Coisa boa, hein? Agora no Instagram. Toda a família aí, ó. Isso. Agora Dona Bezinha e as flores. No último dia 26, dia dos avós. Coisa Isso, boa. e seu José foi no domingo agora, seu José. Um Parabéns abraço, pro beijo senhor. pro senhor. Né? E a Sentindo gente saudade. vai vendo quanto a família ela vai percebendo a presença, né, e a necessidade. A gente vai vendo isso tanto nos nossos encontros aqui, né? Chega a dar saudade, já tá dando saudade, já tá na hora de começar a voltar, né? Tanto aqui quanto lá no nosso casa, né? A gente promove eventos, chás, né, almoços. E os primeiros convidados que nós falamos para eles, traz a sua família. Isso. Né? Porque para nós a presença da família com eles é a mais importante. Né? Então a gente pede geralmente que as famílias participem desses encontros, eventos, porque às vezes ele não tem como ficar indo, né, naquele restaurante que ele ia, naquele lugarzinho que ele ia, mas aqui ele passa um dia agradável com a família. Né? Lá no casa, né, ele passa aquela tarde do chá, da palestra, um almoço, quando a gente faz um almoço, promove um evento. Mineira vai né? Aquele almoço à mineira, o almoço nordestino aqui, que delícia, feijoada. Então, quer dizer, tudo isso para ele é importante, né? Ele começa a se sentir novamente inserido dentro de uma nova realidade. E aí, novamente, eu preciso tocar em assuntos que são delicados, né? É o envelhecer com dignidade, porque hoje o que existe é a cultura do descartável. Infelizmente é a cultura do descartável. Nosso Papa tem falado tanto sobre isso, né? Se o idoso ele se torna improdutivo, vamos descartar. O Papa fala sobre a globalização da indiferença. Né? É isso aí. Que o descartável começa a partir dessa indiferença. E aí começa a vir o sentimento de inutilidade, que é horrível, né? E, exatamente, né? Aquilo que eu sabia fazer muito bem, hoje em dia não me deixam sequer chegar junto de uma ferramenta. E aí existe o cuidado real, mas não podemos limitar mais ainda a limitação do idoso. Exatamente. Vou pegar só um exemplo para vocês, eu e meus exemplos, né? Eu lembro que geralmente quando a Carla, né, chega em casa, né, ou o Isaac, porque o Isaac também é bem próximo também dessa realidade, né, e chega e não falou com Dona Gelda, né? Dona Gelda, nosso beijo, nosso abraço. A Dona Gelda, ela tem Alzheimer, né? Mas ela é bem inteligente, sabe, gente? Ela é inteligente, ela tem um cognitivo esperto ali. E quando a gente não fala com ela, ela fala, ai, meu joelho. Claro que ela sente a dor no joelho, a gente sabe que ela sente a dor no joelho. Aí, de repente, a gente deixa um lencinho cair no chão, ela baixa, pega, levanta o joelho, se esqueceu da dor no joelho. Mas, minha filha, eu quase não consigo andar. Aí falou, mas mamãe, ali tem um bolo na mesa. Ela... né? Mas até isso, a gente precisa saber lidar com o bom Você humor. falou em bolo, me fez lembrar quando... humor, né? Quando a gente fez um bolo juntos, né? E ali eu coloquei ela pra separar a clara da gema. E que experiência maravilhosa. Tá até ali né? no YouTube, não tá? Já tá num dos vídeos? Sim, tem no nosso canal no YouTube, CCSMA Oficial. Você lembra o nome que a gente colocou? Alzheimer. Tá lá no post do YouTube. É verdade. Tem algumas experiências aí da convivência com a Dona Gelda, o seu Adenilson. Contar o feijão, bota ali pra ajudar a cortar o alimento, né? Com cuidado. Com cuidado, claro. Separar o feijão... Não coloca como obrigação, não. É porque ela vai se remeter a quando ela catava o feijão e cozinhava. Isso. Então isso daí faz com que ela tenha uma memória, né? Ou às vezes não, mas tenha uma atividade semelhante à que tinha. E eu dou um complemento a mais nessa realidade. E a cada dia
ela tem uma nova, assim, a gente olhando para ela, uma nova perspectiva, um novo olhar, porque a cada dia ela vê de um modo diferente aquela atividade, ela é muito interessante. É a mesma atividade. Porém, a cada dia ela tem um novo olhar. Ela tem um novo olhar, seja a partir da cor, seja a partir do alimento, seja a partir daquele movimento, aí, das separações que ela vai fazendo. Aí a gente pode deixar para um outro encontro, né? Essa temática, né? Que justamente você pode criar no idoso essas novas perspectivas, esse novo olhar. Seu Adenilson, a gente começou a falar com ele, é muito letrado, gente, jornalista, né? Ao mesmo tempo se formou em letras, não foi isso, cara? Letras, jornalismo, ele é muito culto, né? E a gente falava com ele, seu Adenilson, por que o senhor não escreve um livro? Vai escrevendo às vezes página por página, e toda vez que ele já consegue elaborar um escrito, ele nos apresenta, e que sabedoria! Né? Ele é bem poético nas palavras, e ele né? Não acredita que foi ele que escreveu. Pois é, como é que pode, né? Mas quer dizer, o idoso ele pode voltar a estudar, ele pode ler bons livros, né? Ele pode ver bons documentários, ele pode conversar com a família, tem os joguinhos ali que a gente faz de dominó, né? Tem até que trazer o Uno, né? De números, tem tantas outras coisas que a gente pode, né? Separar aqui, porque faz bem pra gente, faz muito bem. Né? Faz também uma lavagem cerebral na gente, assim, ó, tira tudo aquilo que são problemáticas. Pelo lado bom, né? Vamos voltar na realidade. Porque é positivo também, né? Mas antes, nosso bom dia para Ana Rubens, Renata Cury, a Dilmeia Rocha e também a Carolina Medeiros. O nosso bom dia, gratidão. Renata, minha flor. Eita, coisa boa. Estamos conversando sobre idosos, na perspectiva do bem viver. Esse encontro terapêutico estará aí acessível também no nosso canal no YouTube, CCSMA Oficial, no Face da Comunidade Católica Dom de Deus. Enfim, você depois pode estar vendo com mais tranquilidade, compartilhar com seus amigos, com seus vizinhos, familiares. Se você conhece algum idoso também, né, que tem acesso à internet, pode compartilhar também, para que ele possa interagir conosco e ter acesso a esse conteúdo também, né, doutora Carla? Isso aí. Bem, continuando, né? Porque eu já vi que eu aqui sou aquela que coloca a pá de cal, né? Vocês veem pelo lado, né? Cada um tem um ponto de vista, né? Não, porque nós vamos ter que ver esse olhar, ter esse olhar positivo, né? Sim. Mas primeiro precisamos ter o olhar real, né? Sim. Quando na realidade a família ela vê o idoso como um peso. E não pode. Mas aí você já vai entrar naquela. Não pode, não tem, né? Mas a realidade a tendência é essa, crua, né? É ver o idoso como um peso. Né? Como aquele que não me permite sair e fazer, na época que podia, as minhas atividades, porque eu preciso ficar em casa tomando conta. É aquele idoso que me dá sustos de vez em quando, que me faz estar sempre no hospital. É verdade, mas ao mesmo tempo, doutora, é bom colocar o idoso dentro de uma redoma de vidro? Não. Porque você pode tolir ele naquilo que ele ainda tem muito a oferecer, não é não? Aí ele se vê incapaz de sair de casa. Novamente, você está vendo aquilo que a gente está querendo fazer olhar esse lado negativo para poder ver o lado positivo. E colocar dentro de uma bolha também não é positivo. Mas, por exemplo, como negar que o corpo do idoso envelhece e nós temos a cultura e os padrões de beleza, onde muitas vezes um filho, uma filha tem vergonha de sair com o seu pai. Tem vergonha de ir num restaurante, na época que se podia, porque ele pode simplesmente deixar a comida cair na blusa, na roupa. Não deveria ser assim. Não deveria, mas existe. Tirei aqui só um marimbondo, viu, gente? Não deu um botar a doutora, mas eu tirei com um marimbondo, senão ia picar ela aqui. Entende? Muitas vezes o jovem, os filhos, eles precisam, porque uma coisa é quando o idoso ainda está em condição de sair e se apresentar para a sociedade.
Mas quando ele começa a ficar debilitado, a tendência, e aí a tendência, nós estamos botando aí um grande percentual, a família começa a ter vergonha. Porque estamos na sociedade da imagem, Ou né? ver como um peso, né? Eu ver como um peso. A sociedade da imagem né? conta muito com isso aí. Por mais que se queira, o idoso é como uma criança que às vezes está num restaurante e dá uma golfada, e aí a mãe fica toda preocupada, né? Por quê? Porque tá... E o engasgo, se tiver, por exemplo, se tiver, né? Todo o procedimento de às vezes não dá tempo de ir ao banheiro, né? Por Os mais constrangimentos. constrangimento, Que a família, né? se priva em se ter, se prevê nessa possibilidade de ter constrangimentos, por isso vai se evitando ao máximo essa exposição do idoso. Né? Não só do idoso, porque na realidade a família não está pensando no idoso, está pensando no seu constrangimento, no seu constrangimento, na sua própria imagem. Como eu vou lidar com essa situação diante do outro, né? Não deveria ser assim. Tem uma historinha, agora eu vou entrar numa historinha onde um filho sai com o pai, vai a um restaurante, esse pai tem Alzheimer, né? E o filho vai... Falei, historinha completamente diferente daquela que tinha falado. Lembrou dessa, beleza? E porque nós estamos falando desse constrangimento. E o filho vai e pede, né, no restaurante, lá o prato, deixa o pai comer à vontade. E aí os olhares ao redor são de como esse filho consegue colocar esse pai nessa situação de vergonha, como esse filho consegue deixar acontecer isso, e ele deixa o pai comer naturalmente, ele come a comida dele, o filho, deixa, limpa um pouquinho a boca do pai, depois naturalmente quando acaba a refeição, ele vai, se levanta com o pai, vai até o toalete, faz a higiene do pai, limpa a blusa, aquele negócio todo, volta, senta, pergunta quanto estava devendo e paga, né, o restaurante e depois sai naturalmente. Quantos filhos conseguem simplesmente ter esse movimento de deixar que o idoso se sinta à vontade, né, sair, ficar à vontade, né, comer, né, vai ficar logo botando um babador, vai ficar botando isso, aquilo outro, e não, deixou ele comer à vontade, se sentir capaz ainda de estar em um ambiente. Ele não estava preocupado com o que o outro estava pensando, ele estava preocupado no bem que aquela situação estava fazendo ao idoso, ao seu pai. E depois ele, de maneira muito tranquila, ele levanta, vai até o toalete, limpa o pai, volta, senta, paga e sai. Qual é a moral disso daí? Quem ficou constrangido com o quê? Aqueles que estavam com um olhar, né, negativo para aquela situação, ou o filho que permitiu ao seu pai desfrutar daquele momento de bem-estar, independente, né, de ter sujado um pouquinho, de ter deixado cair a comida, etc. Verdade. Muito bom. Eu lembro, falando isso sobre o seu Valente, né, que Deus o tem em bom lugar, né, era um português, né, um patrão que eu tive, e depois o filho, né, começou a assumir os negócios, né, e ele, toda sexta-feira, ele gostava de levar eu e a outra Daniele, né, eu e a Daniele, para almoçarmos num restaurante. Só que eu e a Daniele, né, chegávamos todas cheias de dedo. Ele ia lá, metia a mão na galinha, botava na boca, ele pegava o camarão e comia do jeito dele lá, né? E a gente ficava assim, né, meio que... E nisso ele ia deixando a gente à vontade, né? Ele era um senhor de 84 anos, né? Veio a falecer 4 anos depois, mas era um senhor de 83, 84 anos, quer dizer, que era livre, não devia nada a ninguém, né? E que estava ali feliz da vida porque ele tinha companhia, porque a gente estava ali almoçando com ele.
Então quer dizer que a gente realmente aproveite, enquanto é tempo, aquilo que é bom, né? Aquilo que realmente é positivo e que a gente saiba respeitar. Né? Não olhar com não crítica. ter um olhar com crítica ou negativo, né, doutora? Sim. Porque limitações nós já tivemos um dia quando éramos crianças, né? Porque eram eles que limpavam o nosso bumbum, né? Sim. E também, ao mesmo tempo, as limitações um dia nós também teremos, né? Se queremos viver muito e queremos viver bem. Então que a gente possa realmente pensar um pouco e a gente sobre tem isso, né? fé de que essa pandemia vai acabar. Vai acabar. Isso, e a realidade vai voltar. Né? O cotidiano vai se normalizar. E você pode encontrar muita gente fazendo isso e você ter um olhar diferenciado para aquela ação. Exatamente. Né? Até incentivar. Servir para que você possa aprender que você fazendo isso com os seus pais, você vai estar dando exemplo para que seus filhos façam com você. Exatamente. E esse novo normal, ele precisa ser mais resiliente, mais sustentável, mais saudável e mais solidário, possibilitando aos idosos essa capacidade, né, esse cuidado, ter a autonomia preservada e também tê-los como membros importantes da comunidade, né, doutora Carla? Sim, nós vamos deixar para o outro Quinta-feira, bloco, né, isso. um assunto, né, a tecnologia versus sabedoria. Opa! Bom, Olha, né? que tema Parte interessante, A né? parte 2 É aí. a parte 2. Né? Repete, por favor. Tecnologia versus sabedoria. Sabedoria. Na vida do idoso, viu, gente? Lógico. Eu posso fazer aqui só um convite rapidinho? Pode. A partir de hoje, às 21 horas, né, lá no Facebook da Comunidade Católica Dom de Deus e também no YouTube, nós teremos a novena, o início da novena Santa Dulce dos Pobres, até o dia 12. Começa hoje, dia 4, vai até no dia 12, porque dia 13 é dia de Santa Dulce. Nós teremos lá, no nosso caso, a Santa Missa, né? Não poderemos abrir para todos dessa vez, fazer uma grande festa como fizemos, mas vamos transmitir. Logo depois teremos a adoração, como sempre, na comunidade. E na próxima semana, provavelmente, os nossos encontros terapêuticos sejam lá no Casa Irmã Dulce, né? Também ali em homenagem, Isaac e a Érica devem gostar mais dos temas também, né? Que trabalham com essa parte social aí, em homenagem também a Santa Dulce dos Pobres. Não, tá bom? esquecendo que depois da Santa Dulce, né, da novena de Santa Dulce, Começa a quaresma de São Miguel. De São Miguel. Né? Porque nós descobrimos que quarentena e quaresma É a mesma coisa. Muito Então tá bem. ótimo. Vou finalizar com a frase do Augusto Cury: os pequenos gestos podem ter tanto ou mais impacto que os grandes discursos. Repete, por favor, Isaac. Os pequenos gestos podem ter tanto ou mais impacto que os grandes discursos. Amém. Amém? Podemos falar muito e não agir nada. É verdade. É verdade. Às vezes um pequeno gesto Faz toda a diferença. Fala faz tudo. faz Um beijo no seu coração. Até a próxima. Bom dia!